Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras. Estamos bem? Com a graça de Deus, estamos sim. Então, gente, hoje é só um bate-papo, tá? É só um bate-papo. Não me atrevi a abrir uma live para não correr o risco da internet cair de novo. Então, eu tô gravando, tá? Mas é só um bate-papo. Né, a chamada Deus, Pátria e Família. Então eu quero conversar com vocês sobre por que a minha postura, a minha decisão de lutar da minha forma, com as minhas forças, tá? Para esse momento que estamos vivendo já há algum tempo, não é de agora, tá? Por esse movimento que nós chamamos de movimento conservador, ou movimento patriota, ou movimento cristão, definam como quiser. Mas eu vou falar do meu porquê, e do meu entendimento, e do porquê eu estou aqui tentando. Na verdade, eu gostaria de estar todos os dias, eu estou tentando, mas assim, o máximo que eu puder, tá? O meu foco é política? Sim e não. Por que sim e não? Por que sim e não? Deus, pátria e família. Envolve política? Envolve sim. Mas é mais do que a política interna, a política do Brasil. Envolve a geopolítica, ou seja, a política geral do mundo, que a política individual de cada país está associada à geopolítica. Não existe um país completamente independente politicamente. Então, o meu foco é mais para a geopolítica, tá? Apesar de eu estar sempre olhando para cá, mas com o entendimento, a visão que tudo está dentro da geopolítica. E o momento geopolítico é muito ruim como um todo. Não só por conta dessas guerras e rumores de guerras que estamos ouvindo, né? A guerra mais ferrenha na Rússia contra a Ucrânia, envolvendo a Europa, e esses rumores de guerra de início, e finge que vai, mas não vai, lá em Israel, tá? Isso tudo tem a ver com o Brasil, lógico que tem. Inclusive, o nosso representante legal tomou um lado, e não é o lado da maioria do povo brasileiro voltado para Deus, para a pátria e para a família, tá? Então, eu vou começar explicando o meu entendimento do Deus, pátria e família, e vou andar para trás, tá? Bom, Deus é a essência de tudo. É a essência espiritual que habita em nós. Sem o sopro, o hálito dele dentro de nós, nós só somos pó. Quando ele recolhe o espírito dele de dentro de nós, nós saímos daqui e deixamos de existir. Não é verdade? Então, Deus é a essência de cada um de nós. E cada um de nós, carregando essa essência, nós estamos pelo mundo. É a essência de Deus no mundo. A criação dele tem as mãos dele, o toque dele, é criação. Nós recebemos o fôlego, a essência. Então, nós damos vida, tá? Espiritualmente falando, para toda a criação. Tanto que ele deixou para criar o homem no último dia de criação, né? E, para quem conhece a história lá do Éden, ele colocou o Adão como responsável por toda a criação. Então, nós somos responsáveis. E quando eu falo nós somos responsáveis por toda a criação, eu não estou falando de céu, de mar, de terra, de pedras preciosas. Também, mas é mais amplo.
Não é aquela coisa, vamos salvar as baleias ou as tartaruguinhas. Não, não é isso. Também é isso. Porque nós temos que ter a consciência que tudo veio através das mãos de Deus. Mas a nossa consciência maior tem que entender a nossa responsabilidade como o Espírito de Deus nesse meio. Nós somos os portadores do sopro, do Espírito dentro de nós por tudo isso. E como que nós podemos nos responsabilizar? Salvando as tartaruguinhas ou as baleias? Não, não. Nós temos que nos responsabilizar sobre a criação, prestando atenção no que o homem mau faz com elas, essas explorações inteiras, essas guerras todas, desde que o mundo é mundo, são guerras, sim, por interesses territoriais, mas por que desses interesses territoriais? Por causa das nossas riquezas, não só no Brasil. Né? Um grande motivo de guerra é o petróleo, o famoso ouro negro, não é verdade? Aqui, Bolsonaro falava do Gafreno e do nióbio, que é uma cobiça mundial, além dos nossos lençóis freáticos, da nossa Amazônia, não é verdade? Que alguns anos atrás o Macron falou que pertencia a todos e agora ele veio reforçar isso com o Lula, né? Assim que Lula voltou, ele veio reforçar isso. Gente, ele não está preocupado com as árvores, porque o desmatamento está mais acelerado do que nunca, né? Então, não é as árvores, certo? Mas destrói-se as árvores. Então, como nós somos guardiões, não é abraçando a árvore, na Amazônia principalmente, mas é entendendo a geopolítica de conquistas para as fontes naturais que nos mantém vivos. Nos mantém vivos, tá? Olha, nada tá no mundo por acaso. Deus não botou ouro para vaidade de ninguém. Mas existem até cirurgias feitas. Eu ouvi isso uma vez, tá? Tem pessoas, gente, que tem rejeição alérgica à linha cirúrgica, e aí precisa, às vezes, da linha cirúrgica ser específica, de lã de carneiro tem que ser específico, e até de fio de ouro. Tudo, tudo tem o seu valor e não é para vaidade. Não é para vaidade. Entende? Mas isso move o mundo de uma outra forma, alimentando vaidades do poder, ou dos poderes, tá? Isso eu só falei de Deus, tá? Nós sendo responsável por esse cuidado, por carregarmos essa essência espiritual, querendo ou não. Por mais que a pessoa se diga ateu ou ateia, não é ela que está no domínio do espírito que tem dentro dela. Ela não pode dizer até a hora que ela fica ou a hora que ela vai. A hora que ela tem saúde e a hora que ela adoece. Então, independente de crer ou não crer, a realidade se faz presente. Deus em nós, querendo ou não. Mas, Ruth, muitas pessoas são do malignos. Eu vou chegar lá falando que eu ia caminhar para trás. São por opção, não por essência. Não por essência. Trocou a essência. Ok? Tá? Muitas crianças, né? Eu não gostava muito não, mas meus irmãos gostavam. Gostam de café com leite, principalmente da vovó. Né? E quando a gente cresce, a gente troca. A gente troca. É muito difícil ver um adulto que gosta de café com leite. Né? Lógico que tem bastante, mas eu digo assim, a gente troca, deixa o café com leite de lado
e vai para outras coisas. Ou tem gente até, eu já vi, que pinga algumas coisinhas diferentes no café com leite, né? Dá umas pingadinhas. Enfim, a gente troca a nossa essência por vontade, por deliberação, e não de forma inconsciente, tá? Falamos de Deus, agora vamos falar da pátria. Tendo esse entendimento de geopolítica, que ninguém está sozinho, a política não se move sozinho, não existe país independente, mas que nós carregamos a essência divina aqui dentro desse planeta, aqui dentro dessa geopolítica. Por que nós temos que ter foco e ser patriotas? Focar na pátria. É porque nós somos sementes da essência de Deus. É onde Ele plantou que nós temos que dar fruto, fazer a terra fértil. Então, se nós nascemos dentro do Brasil, é para fazer o Brasil fértil. Fértil do quê? Dessa potência divina, né? É instaurar aqui dentro, nós fomos escolhidos como semente, para instaurar dentro da nossa pátria o espírito de Deus aqui, da maneira como eu já expliquei. Então, por que nós devemos ser patriotas? Ah, tem tanta gente que sai do Brasil, vive lá fora, é feliz, mas ele foi colocado aqui em primeira instância. De novo, a gente está falando de vontade própria, de concessões, certo? Mas o povo judeu ficou anos e anos, milênios sem terra. E não foi por vontade deles, foi por vontade de Deus. Porque é o único povo que Deus falou que seria assim. Foi determinação de Deus. O que acontece com o povo de Deus? Que é o povo escolhido de Deus. Os judeus, nós somos o povo de Deus. Mas os escolhidos. Foi determinação dele. Até porque tem um propósito nisso. Os judeus se espalharam pelo mundo e ajudaram o contraponto do que hoje em dia nós chamamos de judaico-cristão, ou fé judaico-cristã, fazendo contraponto entre as religiões mais modernas e o judaísmo. Tá? É um contraponto. Agrega valores e informação. Então, talvez tenha sido realmente necessário, além do problema deles particular com a vontade de Deus, mas dentro dessa vontade, a semente deles, tá, tem sim que ser espalhadas pelo mundo. Tá? Mas nós, com foco na nossa pátria, a gente tem que entender pelo que a gente luta, pelos nossos valores aqui, porque é aqui que nós não estamos satisfeitos com doutrinações, com movimentos horrorosos de tudo quanto é qualidade, digamos assim, e que começa na escola dos nossos filhos, dos nossos pequenos. É aqui dentro do país que se espalha a promiscuidade. Não que não existe em outros países, eu estou falando do nosso compromisso aqui. Lutar contra a promiscuidade de um modo geral. Manter uma essência. A nossa responsabilidade, o que Deus espera de nós, contra pedos, que eu acho que é um ponto que ultrapassa a promiscuidade. Tá? É a promiscuidade da perversidade, da implantação do mal puro. E nós temos muito. Além, né, da gente saber, teve um escândalo com o tal do padre lá de São Paulo, o Lança Leite, né, que aquele povo da Cracolândia é domínio dele, não pode mexer. Gente, crianças desaparecidas, pessoas desaparecidas, a gente sempre sabe que tem um foco por trás. Eu não posso falar a palavra aqui, mas é o trabalho de tirar e mandar para fora o que a gente tem dentro, né, de órgãos,
pessoas jogadas, alienadas dentro de uma cracolândia. Quem vai dar falta se sumiu, se não sumiu? E quem não deixa mexer nisso? O tal padre do mal. Tá? Nós temos que lutar contra isso, nós temos que alertar o nosso vizinho, o nosso dever cidadão patriótico é lutar contra, é dizer não, dizer não. Eu sei que é cansativo, eu sei que é difícil, eu sei que parece jogado ao vento o nosso trabalho. Mas de grão em grão, a galinha enche o papo. Tá? Além de todo o contexto de tráfico de tudo, de minérios, de drogas, de tudo aqui dentro. Isso nós temos que prestar atenção. Isso é a pátria. Porque nós fomos escolhidos para estar aqui, para lutarmos com o que acontece aqui. Né? E família é a nossa experiência maior para que nós cumpramos a nossa missão. É o que a gente chama de primeiro núcleo. O primeiro núcleo é onde a gente chega, é o contexto familiar. Tá? Para depois a gente ir no núcleo mais expansivo. Né? A gente começa a ir para o meio social até ter consciência do país e depois do planeta. Então, o primeiro núcleo é a família. Sempre é difícil. Biblicamente, me apontem uma família que deu certo. A primeira já deu errada. Era só um casal, era um homem e uma mulher só. Um já lascou a vida do outro. Tiveram 2 filhinhos e um tirou a vida do outro. O nome disso, gente, família. Ruth Queresia, é bênção de Deus para te fortalecer, para você aprender a amar o teu próximo, como disse Jesus. Quem é mais próximo que você, que a tua família? O que te faz mais forte do que as diversidades encontradas dentro do primeiro núcleo? Ah, causa traumas. Sim, eu trabalho com isso. Mas os traumas, tá, existem para serem olhados e transformados em força. Isso é muito difícil, esse entendimento, porque a gente tem mania de carregar os nossos traumas como um saco pesado da vitimização. Sou vítima e vou ser vítima. É o que eu chamo de síndrome de Gabriela, né? Aquela musiquinha da novela Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Não. Não. É a nossa força, é a nossa válvula propulsora. Tudo que nós temos e temos de traumas é para ser transformado em energia positiva. É isso que dá massa, é isso que dá força, é isso que faz da gente uma muralha. Não contra o mundo, mas uma muralha de proteção. Para proteger, não o mundo, mas o nosso ambiente. É consolando que se é consolado. Agora, para eu consolar o meu irmão, eu tenho que ser consolado. E muitas das vezes é por mim mesmo. Na maioria das vezes eu tenho que entender os meus traumas para poder me consolar, para poder entender o outro. E isso acontece, em primeiro lugar, dentro da família, a gente querendo ou não. Parece que eu estou falando contra a família. Não, gente. Não. Se nós abrirmos nossa mente e ver, não existe uma família perfeita. Não existe um de vocês que possa abrir a boca e falar, eu não tenho problema em família. Eu só tenho paz e harmonia. Não existe. A gente até costuma dizer, sempre tem que ter no mínimo uma ovelha negra. Porque é daí que vem o desenvolver do amor ao próximo. E do desenvolver do amor ao próximo, nós passamos a ter amor à pátria. E amor a Deus. E amor à criação dele. Entende? Ruth, tá bom. E o que isso tem a ver? Bom, eu acho que já tem tudo a ver, né? Mas por que você é tão política, então? E por que você falou da geopolítica? Porque eu tendo esse entendimento, por onde que a gente vai? Como é que a gente luta?
Ah, então por que você não se candidata à política? Não, gente. Imagina, nós somos mais de 200 milhões de pessoas dentro desse país. Os 200 na política. Como é que fica? Se aqueles pouquinhos que já tem lá, gente, 500 na Câmara e 80 no Senado, já dá uma confusão danada. Não, gente. Não. A gente luta politicamente aprendendo a ser cidadão. Cidadão é entender principalmente os nossos deveres. Porque, olha, está infestado com a mentalidade comunista, socialista, esquerdista, do que nós temos direitos. Direitos são conquistados a partir de deveres. Antigamente, meu pai sempre falava quando a gente era pequeno, primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, primeiro vem os deveres. E deveres cumpridos, nós temos direitos adquiridos. E qual é o nosso dever? Acabei de falar. Nos posicionarmos como cidadão patriota. Aprender a lutar, aprender a combater. Como? Bom, às vezes é preciso uma manifestação? É. Mas fazendo o que eu estou falando. O que eu estou fazendo, falando. Ah, eu não tenho coragem de falar na internet. Aprende a dizer o que pensa para os teus amigos, nas tuas rodas de amigos. Aprende a abrir teu coração e entendimento e expor melhor dentro dos seus núcleos sociais. Luta, não fica calado. A maioria do Brasil fala assim, como é que é? Eu só olho, não faço nada, eu só observo, não falo nada. Não tem umas coisas assim, tem até um memezinho do WhatsApp que a minha amiga me mandou, um vidro de óleo, eu só olho. Isso é o que se prega na mentalidade maligna. Não faz nada, tenha medo. Você não tem nada com isso, tenha medo. Pese as consequências. Hoje em dia, então, né, com esse imperador, você vai ser preso, você vai ser perseguido, você vai ser caçado. E com isso, a gente acha que está se poupando. Não, a gente está se deteriorando. Por todos os lados. Primeiro, nós não estamos fazendo nada, nem por nós, nem por nossa família, nem por nossos filhos, nossas mães, nossos irmãos, nossos pais, nossos netos. A gente não está fazendo nada. A gente está paralisado. Tá? E com isso, gente, quando eu falo nada, essa paralisia do medo, o que faz? Tira a nossa segurança. Eu estou falando segurança pública. Nós não temos. Nós não temos. A violência cada vez está mais absurda. Tira a nossa saúde. Nós não temos. Nós não temos. Só quem tem é eles, o Albert Einstein. Nós não. Né? Albert Einstein é do SUS. Puxa vida. Puxa vida, né? Uhum. Nós não temos. Que é os nossos princípios básicos de sobrevivência. Segurança e saúde. E aí vem a nossa educação. Porque sem educação, o povo com essa educação medíocre que está sendo recebida, começa a ficar alienado, não consegue mais raciocinar, porque não tem um aprendizado adequado para chegar a lógicas. Isso é tudo que eles querem. Tudo que eles querem. Pessoas alienadas, jogam funk e tá tudo bem. Enche o barzinho da esquina e tá tudo bem. Joga um futebol e tá tudo bem. Alienação. E aí nós somos assaltados, roubados, mutilados sem saúde, segurança. Isso que eu tô falando agora faz parte da educação. Ou seja, tira a educação. Joga funk, diz que é cultura. Enche os bares, diz que é cultura. E nós estamos sendo ultrajados. Por quê? Ah, eu não sei falar, gente. Você conversa com teus vizinhos, você conversa com a tua família. Então você sabe falar. Concorda? Começa a lutar. Tá? Pela família. Nós fomos instituídos dentro de um mini núcleo ou primeiro núcleo para aprendermos a lidar com as situações mais adversas, mais difíceis, superar, lutar e crescer. É isso, tá? E eu vou chegar no contexto Bolsonaro.
Ah, você é muito bolsonarista. Não. Eu sou muito Deus, pátria e família. Sempre lutei por esses conceitos na minha vida. Sempre. Os valores judaico-cristão eu tenho como princípio básico para a vida. A Bíblia, eu costumo falar para todos ao meu redor, a Bíblia não é um livro religioso. É um manual de consciência para você viver aqui. Aqui. Como se comportar e aprender a viver aqui. Tá? Lógico que tem todo um direcionamento espiritual, mas você entendendo como eu comecei a falar, que o Espírito de Deus está aqui, dentro de nós, aqui, então é aqui que você tem que aprender. Então é um manual para vida. Aqui. Tá? E eu aconselho vocês todos a lerem, não como sentido religioso, mas para aprendizado mesmo. Tá? E só que eu vou ter que contar uma coisa para vocês. Em 2017, final de 2017, a gente começava já a olhar Bolsonaro, os movimentos e tal. Eu tinha muitas dúvidas, eu estava olhando outras pessoas também, porque eu fico acompanhando o tempo todo. Eu não sou aquela que só entende de política em época de eleição. Não, eu fico tentando acompanhar tudo o tempo todo. Então, eu já tinha alguns nomes como escolha já há algum tempo, tá? Eu comecei a olhar para Bolsonaro. Não tinha me decidido. E, gente, eu tive uma espécie de sonho. Quando eu falo espécie de sonho, é que não foi bem um sonho. Eu estava acordando. Eu já estava naquele estágio de semiconsciência. E me veio uma coisa assim na cabeça, né? Quem é Mamon? E eu lembro que eu falei assim, ah, não, Deus, eu nem acoplei na terra ainda, já vem com charada. Quem é Mamon é o dinheiro. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E os dias foram passando e aquilo, quem é Mamon? Quem é Mamon? E eu entendi que eu tinha que estudar mais. Eu falei, não é tão simples como a gente pensa. Tem que escolher entre Deus e Mamon, ou seja, Deus e o dinheiro? Não. Até porque, quando Jesus falou sobre isso, ele estava no meio de um povo. Um povão. Povão, não é elite. Tá? Não são os acadêmicos, não. Não são os filósofos, ele estava no meio do povão, gente. Ele estava no meio das Donas Marias e dos seus Josés. E aí ele meteu essa, tá? Não dá para adorar dois senhores, ou há de adorar a Deus ou a Mamon. Eu comecei a pensar nisso, cara. Ele falou com um povo que estava sendo oprimido por Roma, né? Toda aquela opressão e tal. E ele... Falei, gente, não é dinheiro. Porque o povo não estava preocupado em adorar dinheiro. Não estava. Eles estavam muito oprimidos para isso. Tá? Então, a gente está vivendo um período agora que a gente já está começando a viver uma opressão financeira, com os preços absurdos. Então, a gente não está, sabe, endeusando o dinheiro. A gente está, ao contrário, a gente está lutando para pagar, sim, precisando de dinheiro, mas não como um Deus. Não como um Deus. Né? Mas como um meio. Então, o povo tinha essa ideia, é o meio. Enfim. E eu falei, acho que Deus quer que eu estude, me aprofunde mais, Ele quer me dizer alguma coisa. E, gente, eu meti a cara e ia anotando tudo que me vinha à cabeça. Eu passei 3 meses, de grão em grão, anotando e pesquisando, mas assim, as minhas pesquisas me levavam muito pouco. Mas depois vinham as coisas na cabeça, parecia uma voz falando comigo, e eu escrevendo tudo. E saiu um estudo. E aí, eu cheguei a falar com meu marido, eu falei, acho que eu vou chamar, eu conheço muitos pastores, sou amiga de pastores, sou amiga de diáconos, de evangelistas. Eu falei, eu vou fazer uma reunião aqui em casa, vou chamar eles, vou apresentar esse estudo, para que eles apresentem nas igrejas, para que abra os olhos do povo. Eu pensei em igreja, eu pensei neles, os doutores da lei. E fui rechaçada. Isso aqui é política, eu não estava falando de política.
mas estava a política assim, tá? E eu fiquei muito frustrada, eu falei, gente, isso não é política, isso é além disso, é além disso. Mamon está imperando no mundo de uma forma que a gente não está entendendo de novo. Não é o dinheiro. Não é. É o poder pelo poder. É a vaidade extrema. E aí você pensa em quem caiu pela vaidade extrema. O poder desse não tem a ver com dinheiro. Tá? E nesse estudo eu falo da síndrome do pequeno poder, da síndrome da mosca azul, para entender que às vezes até um porteiro de prédio se sente dono do prédio. Isso não quer dizer que ele tenha poder, mas ele se sente com poder porque ele conhece a vida de todos, tem algumas chantagens de alguns moradores na mão dele. É mais ou menos sobre isso. Vocês estão entendendo? Bom, mas enfim, com esse estudo todo eu fui entender que isso entrou através de uma coisa, e aí vocês vão me chamar de radicais e louca. Não tem problema. Não tem problema. Eu não estou preocupada com meus rótulos. O comunismo. O comunismo. O domínio através da fome, da opressão, do desespero. Se você olhar naquele tempo, era assim que o povo estava. O povo trabalhava para Roma, assim como a gente trabalha para o Dom Ratão. E o que ele está querendo implantar e está sendo implantado? O comunismo. A porta de entrada é o socialismo, por isso ele escolheu um socialista para seu vice. Por isso ele botou um ministro da Justiça hiper mega comunista assumido. Por isso ele deu um discurso do comunismo. Eu me orgulho de ser comunista. Vocês lembram disso? O poder de Mamon. Olha para Roma daquele tempo. Mas não olha da maneira como você aprendeu na escola, não. Olha, porque era uma potência. Ó, a grande potência da época. Não, olha como a Bíblia te mostra. Como essa passagem que Jesus fala sobre Mamon te mostra. E você vai ver isso. E muitos ainda têm coragem de dizer que Jesus era comunista. Entende? Bom, eu fiz esse estudo. Como ninguém quis, rejeitou, eu fiquei muito frustrada e meu marido falou assim, não liga não. Luta você. Deus não está interessado nos doutores da lei. Não está pronto. Joga no blog. Falei, ninguém lê blog hoje em dia. Joga. Deus vai escolher em que mão que ele quer que caia. E sinceramente, gente, eu joguei no blog, eu fiz o blog. Tá lá o estudo. Aproveito até o blog para botar mais alguma coisa. Nem vejo se tem visualização, eu até esqueço desse blog. Tá lá. Fiz como meu marido falou. Um dia, quem sabe, alguém acessa. Mas tá lá. Mas, o que que isso tem a ver? Foi dali que eu despertei para lutar mais contra esse sistema. Entende? Então, tem um estudo, se vocês quiserem, eu deixo o link, até peço que vocês leiam. Eu sei que ninguém gosta de ler. Meu Deus sempre fala para mim, ai tia, lê você para mim. Meu filho, lê isso aqui. Não, lê, depois você me fala o que você acha. Brasileiro, né? Ai, lá vem textão. Olha, gente, você escreve, o Twitter agora é 240 caracteres, já é textão. Entendeu? Né? A pessoa não escreve nem você, é VC. Então tem realmente preguiça de ler. É do brasileiro. Vou fazer o quê? Né? Mas tá lá. Mas a partir dali, eu falei, o único que tá denunciando... Olha, gente, eu não tenho Bolsonaro como Messias. Eu não tenho Bolsonaro como ungido. Eu não tenho Bolsonaro como ídolo. Mas eu tenho o Bolsonaro como um escolhido de Deus para instrumento, ferramenta, tá? Mais ou menos como um microscópio, um telescópio, para mostrar aquilo que a gente não vê. Ele foi escolhido para isso como instrumento, para mostrar. Sabe o microscópio que a gente vê, o que a gente não consegue ver? Eu acho que Deus levantou ele para isso. Não como Messias, não como um grande profeta, não como um ungido, mas como um microscópio.
para mostrar tudo que a gente não estava vendo. E por isso eu ainda luto por ele, porque eu acho que ele ainda precisa, assim, mostrar muita coisa, assim como ele tem prometido, falado. Olha, eu sei de muita coisa, mas eu não posso falar. A gente conhece a perseguição. E a gente conhece o poder das trevas, ou deveria. Tá? A gente deveria conhecer o poder do comunismo ou de Mamon. Tá bom? De Mamon. De verdade. Não esse mamão que a gente imagina. Entende? Não é o dinheiro, não é o vil metal. É bem além. Tá? É a destruição da raça humana. Falando nisso, Dom Ratão, no último governo dele, ele assinou a Agenda 2030, o projeto da Agenda 2030, daqui a 6 anos. Entre outras coisas, está a redução populacional mundial. Comunismo. Mamon. Vocês entendem? Eu já tenho até vídeo no canal, acho que no Fala aí Brasil, porque agora estou com 2, né? O Ruth Castro e Fala aí Brasil, falando sobre isso. Não sobre Mamon, mas sobre a redução populacional. Então, eu sei que esse vídeo não vai viralizar, ninguém vai compartilhar, tá? Eu sei que muitos poucos vão se interessar em assistir até o final. Mas assim como eu fiz com o blog, tá lá, a minha parte eu fiz, eu tô fazendo aqui com vocês. Abrindo meu coração, tendo essa conversa. Hoje não tem corte, hoje não tem post, hoje não tem nada. Não tem nem edição de vídeo. Vou acabar e vou jogar. Porque é só isso. E pra mim, é liberar a minha consciência tranquila. É só isso. Tá bom? Mas, lógico que eu vou ficar feliz demais se vocês compartilharem. Se vocês deixarem o like para que o YouTube entenda que é um assunto legal e comece a enviar para aqueles... Porque o YouTube funciona assim, não sei se vocês sabem disso, não é só quem vocês seguem, tá? Vocês recebem a notificação de quem vocês seguem e quem a gente não segue, a gente abre a página principal e tem sugestões. As sugestões são sugeridas exatamente pelo número de like, pelo número de visualização, pelo número de compartilhamentos. E aí ele passa a vir para sugestões de mais gente. E assim a gente amplia, né? O que a gente tem para falar para os outros, o que a gente concorda. A gente amplia a nossa linha de raciocínio e fica mais fácil a gente nos ajudar o nosso país e manter a nossa essência espiritual saudável, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!